Eles falam, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos são devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos de todo o mal que assim seja. Amado Mestre Jesus, que estamos nós, mais uma vez reunidos em teu nome, mais uma noite de estudo do teu nome. E nós nos pedimos, Mestre amado, envia os teus mensageiros, mais essa, para que inspirem a nossa irmã, que fará uso da palavra. Derrama, Mestre amado, sobre nós a vossa paz. E aí, em teu nome, Senhor, em nome desse falante de trabalhadores da tua seara, bendita, dos mentores espirituais da nossa casa de oração, um consolador. É que damos início à nossa reunião da noite, com votos de muita paz. É assim. Muita alegria que nós recebemos mais uma vez na nossa casa, a nossa irmã Nancy. Por favor, né? Obrigada. A alegria é minha de voltar, né, a essa casa. Depois de todos esses anos, né, até, de tropeços aí nas nossas caminhadas, né, mas também são avanços, talvez, para que a gente se projete para novos momentos, com aprendizados aí duros, difíceis, mas graças a Deus, como espíritas, nós sabemos, né, que nada acontece por acaso e que dentro da lei do progresso já está previsto e que se nós não decidirmos pela nossa própria vontade avançar, que haverão meios para nos impulsionar. Né? E como estamos nessa condição de espíritos imperfeitos e ainda num planeta de expiações e provas, certamente que esses impulsos são impulsos de dor, né? De sofrimentos, de dificuldades, para que a gente possa perceber a necessidade de aprimoramento, principalmente moral e espiritual. A percepção que temos dessa pandemia, né, e das suas consequências que estamos sofrendo é essa. E, aliás, né, aproveitando essa semana, certamente os temas aqui foram escolhidos para homenagear o Livro dos Espíritos, né, nos seus 166 anos, e agradecer, né,
Deus e a espiritualidade por ter nos permitido receber essa doutrina como consolador, né, prometido e cumprindo a sua missão de trazer à tona novamente os ensinamentos de Jesus de forma clara, de forma racional, analisadas ao pé do Espírito, porque à época de Jesus sabemos que muitos ensinamentos não foram entendidos ou foram mal compreendidos devido à falta de condição daqueles que, naquele momento, viam as palavras e viam as atitudes, não conseguiam absorver da forma mais clara. Então, houve essa necessidade de prometer, né, o Consolador que viria através do Espírito de Verdade, que foi quem liderou, né, todo o processo para que esse primeiro livro, que deu, né, o start, o início da doutrina espírita, o espiritismo, e nós sabemos da importância dele, né? Refletindo sobre o espiritismo, um pouco antes de a gente entrar no tema que foi proposto, a gente percebe que nós mesmos, espíritas, muitas vezes temos dúvidas, questionamentos, e não vamos buscar na fonte correta. Né? Vocês pensam nisso? Né? Às vezes a gente pergunta se alguma coisa sobre os acontecimentos da vida, sobre os fenômenos da natureza, sobre a relação entre a criatura e o Criador, sobre tudo o que ocorre dentro dessa relação das leis morais, né, das que a sociedade vivencia, e tem resposta no livro dos Espíritos, mas a gente não busca. Né? Isso é, na minha opinião, uma grande perda nossa de entendimento do cabedal que tem aqui de informação que foi muito bem elaborada, que trouxe questionamentos na área científica, filosófica e religiosa, que foi trabalhado por uma série de espíritos superiores, coordenados pelo Espírito de Verdade e organizados, codificados por Kardec, que era, na sua formação, aquele grande professor, pedagogo, tradutor, até de uma certa forma considerado cientista em alguns aspectos da educação, porque ele era de experimentar as coisas, né? E comprovar a sua veracidade e a importância, e que, depois de uma formação longa na área acadêmica e intelectual, e certamente a preparação em outras encarnações, até a encarnação que ele absorveu o nome depois de Allan Kardec, onde ele era um sacerdote druida, mas que já era uma preparação também para a grande missão que ele viria desempenhar. Então, quando Kardec assumiu a tarefa, né, e se dedicou mesmo, de corpo e alma, para trazer-nos tudo isso, é porque era alguma coisa de um grande valor para a humanidade. Particularmente nós, humanidade, como seres que estão o tempo inteiro em busca de consolação, em busca de compreensão, em busca de entendimento das leis divinas e de fortalecimento para suplantarmos as nossas angústias, os nossos medos, os nossos sofrimentos e obstáculos. Né? Então, eu acredito que essa semana, onde se comemora os 166 anos do Livro dos Espíritos, nós espíritas devemos estimular as pessoas a ler mais. São 1.019 perguntas, todas muito bem elaboradas, todas respondidas com muita clareza, discorridas, às vezes, com comentários do próprio Kardec, de N espíritos que
se reuniram para realizar essa tarefa, né? E daqui surgiram outros livros para formar o Pentateuco, mas a base da doutrina espírita está em O Livro dos Espíritos. O livro que começa com a pergunta, né, célebre de que é Deus, não é quem é Deus, porque Deus não é personificado, né? Deus é esse ser, como é respondido, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, só daí a gente vê o grau de seriedade, de racionalidade que foi colocado nisso aí. Porque até então se referia-se a Deus como se fosse uma entidade como qualquer um de nós, né? Assim, um ser comum, ou que fosse quase que humano. Até quando se falava tentando castigar ou meter medo, era, ó, Deus, né? Ó, Deus está vendo, né? E Deus castiga. Tem algumas pessoas que usam isso, né, no processo educativo, como uma coisa extremamente ultrapassada, e não, Deus é esse ser, amor, inteligência, misericórdia, e essa inteligência primária, né, que deu origem a tudo. E aí, dentro do Livro dos Espíritos, a proposta que me foi feita foi de falar sobre a questão 401, que é sobre sono. Essa pergunta, ela está dentro do capítulo Emancipação da Alma, né? Então, quando a gente fala em emancipar, é o quê? Libertar, é sair do casulo, é se transportar dessa condição aqui física. E ai de nós, se não tivéssemos essa oportunidade de dar ao nosso espírito essa vazão, né? Essa saída dessa realidade tão tumultuada e complexa do nosso cotidiano. Por quê? Porque nós não somos corpo. Em realidade, a nossa condição natural é espírito. Nós somos espíritos encarnados. Recebemos esse envoltório corpóreo, né, físico, material, com o propósito de avançarmos, de progredirmos, de evoluirmos. Então, é uma oportunidade muito significativa, que deve ser muito bem acolhida e aproveitada, estar encarnado. Até porque cada dia que passa, se escasseia essa oportunidade aqui na Terra, né? Já que as famílias, elas cada vez mais se fecham e resumem a quantidade de filhos pelas próprias circunstâncias, né? Que a gente vive, financeiras, econômicas, sociais. Então, muitas pessoas simplesmente não querem mais ter filhos, ou tem um, no máximo, ou dois. Não fazem como minha mãe, Dona Clara, que teve 13, que deu aí a chance a um bocado de filho, né? Na realidade, teve 14, né? E uma nasceu morta. Mas o espírito dela certamente precisava daquela experiência, né? De vir, mas não permanecer. Porque até isso a gente sabe que dentro do processo de evolução de cada um, às vezes alguns minutos ou uma gestação já é um motivo, né, de resgate ou de progresso para o espírito e para os pais, né? Porque eu me lembro como hoje, eu já tinha tantos irmãos, que eu que cuidava, que era mais velha, mas no dia que mãe foi para a maternidade e que minha irmã nasceu morta por ele, médico até, que deixaram passar do tempo, ela dizendo que ela tinha que nascer, que quer dar, e eles não fizeram. Eu chorei muito, porque é a dor da perda, né? Dizer, a minha irmã, né? Eu queria ter conhecido, não cheguei nem a vê-la e tal. Então, foi uma coisa dolorosa, porque o vínculo, né? A gente já cria a expectativa, então a gente sente. E essa emancipação da alma, no nosso caso, uma das formas é o sono. Não só o sono, sonambulismo é uma forma de emancipação da alma,
a dupla vista, como a gente chama, né? Até os cochilos que a gente dá é uma forma de a alma dar uma fugida e voltar. Sabia disso? Porque, às vezes, o tempo nosso também é diferente, né? Do tempo dos espíritos. Para a gente, o tempo é contado dessa forma, pelo relógio, pelo sol e tal. E para a espiritualidade é diferente. Então, o que a gente pensa ter um pouquinho de tempo aqui, para eles pode ser uma grande chance de ir lá e captar alguma coisa, né? Se ele se desliga de fato e vai buscar. Então, a pergunta é o seguinte, que é feita, é o sonho e sonho. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Seu espírito dorme quando você dorme? Você acha? Não? Ele fica acordado? Provavelmente, né? Alguém acha aqui que o espírito dorme enquanto a gente dorme? Ou tem dúvida? O espírito nunca dorme, sabia? O espírito nunca dorme. Ele tem outras formas de se recuperar, né? O corpo físico, ele se desgasta, né? Nossas energias vitais, elas se desgastam pelo trabalho, pelo movimento, pelos exercícios, pelas atividades, pela presença do sol que irradia e calor, né? Todos os efeitos do nosso cotidiano, do trabalho principalmente, é mental e físico, né? Ele desgasta as nossas energias. E aí a gente precisa repô-las, né? No livro dos Espíritos tem até a lei do trabalho e do repouso. Que quem pensa que só trabalhar é que é o bom, está violentando uma dessas leis. E está se violentando, né? Como um ser que precisa do repouso para que a sua condição física, de saúde e mental, ela seja adequada para dar continuidade às suas atividades. Então, os workaholics, né, aqueles que trabalham, assim, pensa que a vida é seu trabalho, eles estão realmente equivocados e vão ter que, de alguma forma, prestar contas, porque estão exigindo mais de um instrumento que lhe foi dado para que se aplique e se respeite. Né? Nós temos responsabilidade sobre o nosso corpo, muita responsabilidade. Então, se fazemos qualquer coisa que cria danos de qualquer natureza, certamente teremos que prestar contas. No prejuízo, em nosso lar, quem leu ou já ouviu, ele que era médico, que aparentemente fazia tudo da forma mais adequada, né? Mas ele tinha alguns, digamos assim, desvios de comportamento em relação ao corpo. Ele foi chamado de suicida quando ele retornou ao mundo espiritual, porque era inconsciente. Como muitos de nós fazíamos as coisas de uma forma inconsciente, mas estava trazendo danos à estrutura dele, física. Então, ele foi considerado suicida, ele não entendia nada. Meu Deus, por que ele fez isso? No entanto, depois que ele foi se aprofundando e recebendo, né, as novas instruções e orientações, ele foi entender que determinados comportamentos, até sentimentos ruins que ele guarda, né, que vão trazendo danos, às vezes não é nem hábitos relativos a alimento, a uso de bebidas ou outras coisas que também pode ser muito danoso, mas em relação a pensamentos que seguimos, sentimentos que a gente guarda e que termina danificando células e estruturas e órgãos, né? Tem até uma correlação entre determinadas doenças e determinados tipos de sentimentos, né? Atinge tal órgão, outro tipo de pensamento e sentimento, se for ruim, atinge aquele outro órgão. Então, existe uma correlação. E aí, a resposta do Espírito Verdade, né, é o seguinte: não, né? Não há esse repouso do espírito. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que os unem ao corpo se relaxam. E o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço
e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, não existe uma separação total, porque senão a gente morreria. Apesar do sono ser considerado uma semi-morte, você sabia? E a gente tem tanto medo da morte, mas a gente morre todos os dias. Quando a gente dorme, é um tipo de morte. Por quê? Porque é um afastamento do espírito que anima o nosso corpo. Então, se acontecer qualquer coisa, né, no mundo espiritual, e ele, de alguma forma, não voltar, romper o laço, desencarna mesmo, para valer. Né? Mas a gente precisa se acostumar com a ideia de que a gente desencarna de uma certa forma, né, a um tipo de morte. É o desligamento do espírito do nosso corpo. E o nosso corpo fica quieto com as funções vitais para se manter, mas você vê que tudo mais se acalma, né? A tendência é o quê? A pressão baixa, a temperatura do corpo também reduz, os órgãos eles vão mais ou menos se aquietando, o cérebro, né? A serena. E aí ele vai se preparando para que o espírito saia. Será que o espírito de todo mundo, quando se desliga do corpo e vai encontrar outros espíritos, que às vezes até são espíritos dos encarnados que também estão lá, né? E lá há os encontros. E aí tem sonhos aí no meio da história, né? Então, às vezes, a gente se encontra com alguém que a gente conhece aqui na Terra, e tem sonhos. Por quê? Por acaso, aqueles dois espíritos foram no mesmo ambiente. E lá houve esse reencontro. Então, esse encontro dos espíritos lá no mundo espiritual pode ser com espíritos que você já tenha convivido em outras encarnações, e pode ser até com espíritos como se estivessem projetando o futuro. Por isso que algumas pessoas têm sonhos de premonição. Né? É como se ele tivesse acesso a informações de coisas que vão acontecer. E aí traz essa informação como um sonho. Mas, no entanto, ele esteve em algum local onde foi possível descobrir, digamos assim, alguma informação do que vai acontecer. Então, tem pessoas que têm sonhos premonitórios e que acontecem, de fato, as coisas. Isso não é uma coisa comum no dia a dia, toda hora, até porque a gente quase não lembra muito de sonhos, né? Vocês sonham muito? Alguém aqui sonha muito? Ou lembra de sonho? Lembra? Então, realmente, a gente tem essa dificuldade, porque estamos tão ainda materializados e as experiências vivenciadas pelos nossos espíritos, né, quando se desligam da matéria, elas acontecem, elas ficam registradas, mas a gente tem vaga lembrança, né? Às vezes vem nítido, depois desaparece. Se você acorda no meio da noite, você tem aquela certeza. De manhã, quando você tenta lembrar do sonho, já ficou bem mais passada a informação, né? Mais solta. Quando a gente evolui mais, aí sim é algo mais nítido. Por exemplo, Ivone A. Pereira, a maioria dos livros que ela escreveu, de Leon Denis, era captada a informação no sonho. Então, o espírito dela ia, se reunia com Leon Denis, como espiritual, e aí os registros ficavam, e quando ela acordava, ela tinha a lembrança toda e saía escrevendo. Quer dizer, não era uma psicografia, né, em muitas situações, era a vivência que ela teve e que depois ela vinha com todo o registro ainda e escrevia. Interessante. Então, era um tipo assim, de mediunidade, mas que as coisas aconteciam enquanto dormia. E depois ela fazia os registros. Já nós, né, temos também não apenas sonhos, esses sonhos seriam chamados de sonhos espirituais, ou sonhos espíritas, que é quando o próprio espírito tem as experiências e nos traz.
Então, naquele momento de relaxamento do corpo, que ele se afasta, que ele vai ter com outros espíritos, o ideal é que a gente se prepare para isso. Né? Quando os pais da gente, que são religiosos, ensinam, olhe, não deixe de orar antes de dormir, reze antes de dormir, né? É uma forma de preparar o espírito para que ele vá ter com espíritos bons, amigos. E aí o próprio Evangelho traz lá a oração para a hora de dormir, né? Eu sempre gostei dessa oração. Então, na hora de dormir, eu sempre penso nela, né? Minha alma vai encontrar-se nesse instante com outros espíritos. Que venham os bons ter com ele, né? Para que, ao acordar, eu tenha uma impressão durável e benéfica desse encontro. Né? É uma oração pequenininha, mas tem lá o prefácio, falando, né, do que ocorre durante o sono, e depois essa informação de que, para que a gente tenha um encontro com espíritos desejosos do bem, é preciso que a gente esteja na sintonia dele. Né? Porque a gente há de convir que alguém, um malfeitor, alguém que está planejando uma vingança, alguém que tem muito ódio, que está desejando o mal ou está empreendendo o mal. Por exemplo, quem está lá, eu pensei agora em Putin, né? Que está lá o tempo todo na guerra, né? Pensando em qual estratégia para destruir mais, para conquistar mais, para criar mais impacto nos ucranianos. Então, como é que uma criatura dessa vai poder dormir e o espírito vai se encontrar com espíritos amigos e bons e podem? É impossível, porque é a mesma coisa de quando se desencarna e a pessoa utilizou muito mal a encarnação, só fez coisas ruins ou erradas, na maioria, e depois alguém, só porque morreu, me esquecendo, como já aconteceu comigo, de eu conhecer uma determinada pessoa e era minha amiga, e a avó dela, aí era cheia de preconceito, cheia de ódio, era uma pessoa com dificuldades, dessa senhora. E aí eu sempre observava e olhava por ela em segredo. Essa minha amiga se tornou protestante. Ela até conhecia um pouco da doutrina e tal, mas depois virou protestante. E a avó dela ficou cega. Mas nem por isso ela deixou de ter os mesmos sentimentos. Porque eu cheguei a visitá-la e tudo, e ela ainda demonstrava todo aquele sentimento de muito preconceito e tudo. E atitudes assim que eram bem lamentáveis para alguém que já estava lá na parte da social. Aí, um dia, eu ia para o centro. E ela me ligou, dizendo que a avó dela tinha desencarnado. Aí eu disse a ela que eu ia fazer uma visita depois. Mas que, naquele momento, eu estava indo para o centro e que eu gostaria que ela me desse o nome completo da avó dela para que a gente fizesse uma oração. Para quê que eu disse isso? Ela, de jeito nenhum, a minha avó já está nas mãos do Senhor. Não quero, ela não precisa de oração. Ela ficou, estremeceu a nossa amizade. Levou mais de 2 anos para ela me perdoar, porque ela teve que ter a orientação do pastor, que já podia me perdoar, só porque eu coloquei em dúvida a condição espiritual da avó dela, que já estava na mão do Senhor. Eu disse assim, olha que maravilha, né? Se ela conseguiu esse feito, entendeu? É muito interessante. Mas aí eu tinha que compreender, porque eu, como espírita, sei que o caso não era bem assim. Muito pelo contrário, ela ia ter lá as provinhas dela, né? As dores, para entender uma série de coisas. Mas já que ela considerava que a conta estava na mão do Senhor, diretamente lá, então a gente tem que respeitar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que pessoas que têm maus sentimentos e que se desligam para dormir, geralmente até o sono em si são sonos perturbados, né? São pessoas que têm pesadelos, que se batem, que têm uma agonia, né? Não são sonos relaxantes. Tem pessoas que você olha dormindo e parece estar em paz, não é? Está serenas e tal. Até a gente mesmo, quando está bem,
a gente dorme e se sente muito relaxado, né? É uma coisa que é perceptível. Quem está perto, se alguém dorme com a gente, observa também, ó, fulano, você teve uma noite muito agitada, né? Ou então você teve uma noite serena, né? Acorda de manhã, pergunta, foi a noite, né? Ah, foi bem, descansei, relaxei, estou bem. Outros não. Tem noites realmente muito tumultuadas. É, às vezes, o espírito que está em algum ambiente também está envolvido em algum processo que não é positivo, que, inclusive, cansa o seu corpo, não lhe dá a oportunidade de realmente desligar, relaxar e se recompor. Então, muitas vezes a gente acorda cansado, né? Muitas vezes a gente acorda cansado. Pode ter dormido quantas horas for, mas está ali envolto. Até porque, em algumas situações, o espírito não consegue nem ir rosto, fica ali por perto. Tal é a condição mental que a pessoa se encontra, que o espírito não tem a oportunidade de se desligar de fato, de sair da prisão, né, que eles consideram que esse corpo fosse uma prisão. Porque quando ele volta para a vigília, a gente segura e aí ele fica aqui. Se a gente estender a noite até 2, 3 horas da manhã, o espírito é obrigado a ficar, é até um certo egoísmo, né, da nossa parte. Além de ser danoso para o corpo físico, para a mente, é também danoso para o espírito. Porque até o Evangelho, e aqui, ele diz assim, o espírito, quando você dorme, ele se sente como se tivesse realmente saindo da prisão. Se eu vou ali, né? Dar uma respirada, mudar de cenário, ver e fazer outras coisas, certo? Porque aqui não é o meu lugar. Eu estou aqui temporariamente. Eu vim abrigar, estou abrigando esse corpo, tenho esse compromisso, porque tem que ajudar, né? A gente tem que evoluir, mas que realmente é difícil, em muitos casos. Então, a gente tem que observar a qualidade desse, dessa emancipação do espírito, né, ou da alma, para que seja proveitoso, para que nos traga, inclusive, uma coisa interessante, as intuições que a gente tem depois, ao longo do dia, às vezes, elas são frutos do que o espírito absorveu de informação, de conhecimento. Às vezes a gente está com um problema e a gente ora, né? Ô, Senhor, me ajude, fazer com que eu possa resolver isso e tal. Aí a gente dorme. Quando a gente acorda, ou depois, em algum momento, vem aquilo. Já aconteceu com vocês isso? Tem alguma situação, uma luz se acende, alguma coisa, e você aí encontra um caminho para aquilo, através da intuição. Então, o que ocorreu? A sua prece, a sua rogativa, fez com que o seu espírito estivesse na convivência com outros espíritos, amigos, né, que desejam também o seu bem, e aí alguém disse a ele, a dica é essa, né? Diga lá para fazer isso, diga aí para fazer aquilo. E aí, quando a gente está sintonizado, né, de uma forma positiva, depois vem a intuição, a luzinha que acende, tudo se resolve, a porta a janela que se abre, né? E que a gente diz, ai meu Deus, o universo está conspirando a meu favor. Eu tenho soluções para o problema. E aí ele pergunta assim, o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? O espírito, ele realmente gosta, né? Ele acha que é bom? É como se perguntassem se o prisioneiro se alegraria com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Né? Porque o que é que ocorre? A oportunidade reencarnatória, ela nos dada para que a gente evolua, para que a gente cresça. E os espíritos, quando fazem esse planejamento, ninguém faz planejamento espiritual para reencarnar para ser mal. Né?
para complicar mais a trajetória evolutiva. Todo mundo, quando faz o planejamento lá, é para fazer o melhor que puder. É para corrigir as faltas, os defeitos, né? É para se empenhar na tentativa de vencer as suas mazelas, as suas imperfeições. E aí, Ricardo passa pela fase, né, de criança, que deve ser aquela fase em que os pais e os responsáveis dão todo o embasamento para fazer o bem, o melhor, né? Que nenhum pai, nenhuma mãe vai conduzir os seus filhos para o mal, né? Pelo menos em tese, o papel daqueles que não os geraram ou que criam é querer que você seja feliz, e para ser feliz tem que se estar de acordo com as leis divinas e humanas, e as crianças são criadas com esse propósito, de serem boas, de se tornarem bons. Mas, às vezes, há uma preponderância daquela condição ainda de um espírito mais superior, e aí se envolve o mal, e dali engendra por esse caminho equivocado, certo? Então, imaginem esse espírito que lá, né, no início, quando ele fez o planejamento, ele iria se aperfeiçoar, e aí, de repente, ele chega aqui e o ser, né, consciente, a inteligência, decide pelo mal. Como ele não se sente, mas frustrado, preso a essa condição humana, mas que não vai ajudá-lo a avançar. Ao contrário, vai complicar ainda mais o seu processo. É interessante, né? Imaginar que a necessidade que às vezes ele sente de sair um pouco e de ir ver se traz alguma forma de despertar aquele ser para que ele possa tomar uma outra atitude diante da vida, para que ele não se envolva tanto com
criança, né? Eu acredito. Você passa, você passa a maior parte da sua vida, ou a terça, mais ou menos, dormindo. Então, é melhor dormir no posto confortável, um travesseiro que acolha bem o pescoço, que caixe e tudo mais. Eu estou falando isso porque eu até tive um problema de insônia, e aí eu tive que aprender todos os métodos de como melhorar o sono, entendeu? Com todos os métodos de como melhorar o sono, porque não dormir é coisa grave. Né? Para o físico, para o psíquico, para o espiritual. Porque eu imagino o que é que o espírito não sofreu no meu período de insônia, meu espírito. Ele deve ter ficado, meu Deus, essa mulher tem que dormir. Porque se ela continuar acordada, eu vou pirar. Vou pedir logo para deixar ela de vez, partir, deixar ela desencarnar, e aí eu vou embora. Vou ter minha emancipação completa e total. Mas não foi brincadeira, o meu caso foi muito sério, mas graças a Deus eu superei. Mas tive que aprender todos esses métodos que são importantes, entendeu? Do relaxamento antes de dormir, do não ouvir e assistir. Olha aí, jovens, viu? Se gostar de assistir filmes pesados, coisas assim, negativas, de assombração, ou de violência, não faça isso, entendeu? Porque existe uma perturbação, né? Até no cérebro mesmo, até você se desligar e dar essa oportunidade ao espírito, há uma dificuldade maior, né? Então, recomendado hoje em dia que a gente tem celular e leva para a cama, e aí acende lá o abençoado, aquela luz forte, que já existe até a luz azul, né? Para quem não sabe, né? Nos celulares, que são luzes adequadas para que não haja um impacto muito grande no seu nervo óptico. Então, o ideal é viver, assistir televisão com a luz azul. Não impacta na imagem, você vai em casa, as são todos azuis. E o celular tem que ter luz azul também. É uma forma de recomendar. Não se deve ficar tendo estímulos muito grandes, né? Para se preparar para dormir algum tempo antes. Se possível, fazer uma leitura, né? Que seja uma leitura boa, construtiva, a gente tem tantos livros na espíritas, né? Tantas mensagens boas. Música, uma música suave, que também possa induzir a um sono mais tranquilo. Então, isso será benéfico não apenas para o corpo físico e a mente, será benéfico também para essa emancipação do espírito, que certamente vai buscar ambientes naquele padrão. Porque, né, ele vai dizer, olha, aqui está bom, eu só vou se for também está bom. Né? Já que eu estou aqui, então aqui está ruim, não. Agora, se for para sair daqui, para ir para um lugar mais agitado, perturbado, que vai incomodar, não vai ser. Né? Então, a gente tem que estar atento a detalhes, às vezes, que nos fazem. Eu fiquei lembrando de Kardec, quando ele estava nesse processo de codificação, e absorveu aqueles milhares de centenas de cartas que chegavam sobre fenômenos diversos, às vezes, que estavam acontecendo na Europa toda, aí nos Estados Unidos, lá em Nova York, e aí ele recebia, né, tudo aquilo para ler, para responder, para preparar, para dali tirar esses questionamentos todos que foram feitos, que envolvia todas as dúvidas e todos os anseios das pessoas da sociedade na época, para poder trazer luz àquilo, né, através dos espíritos. Como seriam os sonhos e os sonhos de Kardec? Né? Ele se debruçava mesmo sobre tudo, e muitas questões do livro dos Espíritos ele ouvia lá no mundo espiritual, o espírito dizer assim, olha, a questão tal, você precisa rever, tem lá alguma coisa que não está coerente, não está adequado. Vai rever.
e lá você vai encontrar e tal, a gente vai ajudar. Você tem que... E ele ia, no dia seguinte, chegava lá e ia ler e reler e descobrir que precisava aperfeiçoar, ou que tinha alguma coisa ali que comprometia. Interessante. Então, ele fazia isso. Então, a comunicação dele com o outro lado, ela ficou intensa, né, durante todo o tempo. Não apenas com contato com os médios aqui, né, na Terra, mas também, né, desdobramentos nessas saídas do corpo. Assim como muitos médicos, né, no caso da Pereira, que fazem isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo com esse momento de sono, né? Por outro lado, há uma pergunta aqui que diz o seguinte, na realidade, os espíritos, né, aquela pergunta famosa, influenciam em nossas vidas? Não tem essa pergunta dos espíritos? E a resposta é, influenciam a tal ponto que de ordinário, ou seja, no dia a dia, no comum, são eles que buscam. Que tal? Você acha que você é dirigida por um espírito? Pelo menos pelo seu teto. Então, tem gente que toma um susto com essa pergunta, essa resposta, né? Disse, pô, então eu não tenho autonomia, né? Os espíritos que me levam, que me guiam e tal. Mas o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente, de fato, cada um de nós é espírito, né? Cada corpo físico danado. Mas, de fato, somos espíritos. E esse intercâmbio com o mundo espiritual e o material, ele acontece o tempo todo. Ele não acontece somente aqui no universo, né? Nem quando existe em algum local uma fotografia ou audiência, clarividência, vidência, qualquer efeito, né, eles estão o tempo inteiro em todos os lugares. Aqui mesmo a gente tem evidência, está vendo que tem espírito. Eles, inclusive, são trazidos pelas equipes socorristas espirituais para que possam falar isso, para que seja esclarecido. Não é apenas na mediúnica que os espíritos esclarecidos, eles são trazidos para a doutrinária e aqui ficam, né, ouvindo, participando também, para que haja crescimento, para que haja aprendizado, principalmente aqueles que estão ainda ignorando as leis ou que estão utilizando-se de meios para perturbar nós aqui na Terra, né? Então, eles são. Então, o tempo inteiro a gente está com os canais abertos e se não tivermos cuidado com a sintonia, estamos recebendo as influências também de espíritos inimigos, obsessores, sofredores, que ficam mais ou menos efeitos. Né? Se for algum espírito que você tem alguma dívida para com ele, ele vai estar ali o tempo todo mais ou menos por perto. E se você dá uma oportunidade, vacila, entra em conflitos, começa a abrigar sentimentos contrários ao amor e à caridade. Né? Vingança, então, eu fico impressionada como é que essas novelas conseguem colocar personagens que vivem literalmente mergulhados no terreno de vingança. De manhã, de tarde, à noite. E, gente, é impressionante isso, né? A pessoa se alimenta daquele desejo de vingar-se e ela vivencia aquilo todo o tempo. Nada mais é importante para ela. Então, imaginem a condição, né, de alguém que está com isso, abrigando dentro disso, os espíritos que ele traz perto dele, que vão contribuir, né, para que amplie mais ainda esse engaste de desejo e ele vai angariar mais dívidas, porque ainda está, é como se ele estivesse assim, conduzindo outras almas, né, ainda ignorantes,
precisando de auxílio, para o caminho do mal. Então, há um compromisso aí grande dessa criatura, né? Que se envolve com o povo. E aí, esse capítulo, ele tem 10 perguntas voltadas para esse assunto, né? Apesar de ter sido designada para mim uma pergunta só, mas é interessante a gente ver que quando o Espírito de Verdade tem outras perguntas, ele diz assim: o sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Será que a gente precisa realmente dormir para que o espírito saia? Aí ele diz que não. Lembra que eu falei do cochilo? Às vezes a gente dá um cochilinho espiritual. Até, às vezes, não é difícil a pessoa voltar, mesmo quando está cochilando, né? Fulano, e fulano nada. Né? Eu lembro disso porque minha mãe, ela teve um problema de cochilos, de sono, assim, durante muitos anos. Só que aquilo incomodava ela, ela sofreu, porque ela ia para a reunião, queria assistir tudo da palestra, e também tinha uma vida muito dura. 13 filhos, o dia inteiro trabalhando, cuidando, dando mama, sempre tinha um bebê, ou dois, sei lá, sempre tinha isso também. E aquela luta tremenda naquela casa, certo? Não parava um minuto, lavando, passando, cuidando. E aí, ela tinha um motivo físico, mas o caso dela era espiritual, esses cochilos dela. Ela, depois, ela descobriu que ela, em alguma encarnação, ela foi enfermeira, e ela, quando ficava muito cansada nos turnos da noite, ela aumentava um pouquinho o remédio para o paciente dormir, para poder ela dormir também. Então, ela resolveu dar uma dispensada na hora errada e depois veio com essa aprovação. Então, aquilo doía nela, ela não sabia o motivo, mas ela ia fazendo e sofria, porque alguém sempre estava do lado dela acordando, né? Sempre, o tempo todo. E ela ficava muito chateada com ela mesma. Então, não tinha. Era uma questão que ela precisava resgatar. Tanto que depois, com o passar do tempo, quando acho que ela conseguiu cumprir o tempo que ela precisava com essa prova, ela não deixou de lá. Entendeu? Mas foi um tempo longo, um tempo de dor para ele. Então, há sempre um motivo, né? Por isso que se diz que nada acontece para cá. Tem sempre uma causa, mesmo que a gente não conheça, mesmo que não seja dessa vida, mas que está sendo trazida para nós como uma oportunidade de refazer a jornada, de retomar o caminho certo, ou de resgatar alguma coisa que a gente fez. Então, felizes de nós, filhos, que temos a oportunidade de conhecer mais, de se aprofundar. Né? E, para quem não estava aqui no início, eu fiz um convite para que a gente leia mais o livro, para que a gente traga para outras pessoas que têm questionamentos, até os filhos, às vezes, e que a gente pensa não ter resposta, mas aqui é de uma abrangência, entendeu? Em todos os aspectos da vida, que realmente, quando a gente se aprofunda mais e faz a leitura, a gente sente um orgulho, uma satisfação muito grande de estar dentro desses ensinamentos do Espiritismo. Tal é a veracidade, né? Porque a doutrina espírita ela tem essa condição do racional, do coletivo, da abrangência, até Kardec, né, dizer que uma doutrina progressista que estaria sempre aberta a aderir o que fosse necessário e que corrigir o que por acaso fosse detectado como errado, como incorreto. Então, isso é realmente uma demonstração dessa autonomia de saber que está se fazendo o melhor dentro da verdade.
mas, ao mesmo tempo, a humildade de dizer, eu estou aberto para corrigir o que for necessário ou ampliar de acordo com o que venha a surgir. Mas, até o momento, não foi necessário, porque até nós não temos ainda esse conhecimento tão aprofundado. Ainda não nos permitimos realmente mergulhar nesse cabedal. Então, começa nos evangelhos do lar, por exemplo, né? Você relacionar duas perguntas, porque cada pergunta traz debate, muitas elucidações, mas que toma tempo. Então, é um exercício positivo. Né? Cuidemos do nosso sono, né? Preparemos-nos para esse momento tão importante, o repagamento das energias do corpo físico e mental e dando ao nosso espírito a oportunidade de ir ter com outros bons espíritos, realizar tarefas interessantes, já que eles não param, né? Então, que eles se desdobrem para hoje, para um abrigo, né? Cuide lá das pessoas, vá cá, levar para um centro espírita lá no escritório. Ou ver uma palestra, né? Ou se envolva com alguma atividade do bem, sempre do bem, do amor, da caridade, e me traga, né, o que você conseguir de melhor, porque eu vou estar aqui aberto, preparado também, fazendo essa parte, lógico, né? Então, esse respeito que a gente tem que ter, existe a orientação de se seguir um horário mais ou menos definido para se dormir, isso também é importante, né? Claro que a gente tem que ter aí uma flexibilidade, mas que a gente possa respeitar essa condição e orar sempre, né? E não esquecer de orar antes de dormir. Os jovens aqui, eu estou vendo aqui os jovens unidos, vocês oram antes de dormir? Viu? Não vá fazer, eu vou botar uma piada para vocês ficarem alerta. A mãe, o filho morava com a mãe no interior. E aí, precisava ir estudar na cidade. Precisava estudar na cidade, né? E a mãe se preocupou muito, porque ela era religiosa e tudo, e orava sempre com ele de dormir. Aí ela disse, olha, você não esqueça de orar antes de dormir, entendeu? Isso é uma promessa que você tem que fazer. Aí ele, não, minha mãe, com certeza e tal, vou orar, pode ficar tranquilo e tal. Aí o que é que ele fazia? Quando ele chegou na cidade, era tanta tribulação, tanta coisa para ele fazer, uma vida corrida, uma dia, mudou tudo. E aí ele fazia o seguinte, meu Deus, eu não posso deixar de cumprir a promessa que fiz à minha mãe. Aí o que ele fazia? Chegava domingo, que ele tinha um tempinho maior, aí ele fazia 7 Pai Nossos. E aí ele dizia Pai Nossos da semana. Aí antes de dormir, ele fechava a bola e fazia assim, dos 7 que vão ficar assim. No outro dia, dos 7 que vão ficar assim. Assim que ele rezava. Entendeu? Para ele estava cumprindo a promessa que ele fez à mãe. Entendeu? Aí não estava entendendo nada do que é a prece. Porque a prece é o recolhimento. Você pode até não fazer nada. Mas você tem que fazer a ligação, né? Tua com o Criador, com os Espíritos bons, com o seu Pai. E aí você cria aquele momento realmente de comunicação, de intercâmbio, e as bênçãos chegam a partir daí. Né? E não esse compromisso assim, né? Deduzindo orações até chegar. Domingo seguinte, eu vou fazer todos de novo, e era parar para ficar todo. Na correria. Muita paz, gente, viu? Tudo de bom. Bons sonos e bons sonhos, né? Tá aí. Vamos agradecer a nossa irmã. O vasto material, né? Que ela nos trouxe para funcionar. Agradecer a espiritualidade maior que assistiu ela e ela conseguiu nos passar uma mensagem. Agradecer a presença de todos vocês, né? E vamos nos passar a segunda parte.
Pai, nossa, perdoai os nossos pecados, Ai, misericórdia. Vamos agradecer esse instante, por essa oportunidade. Vamos absorver o teu ensinamento através dessa família. Os mensageiros da minha nossa casa. Possa nos trazer nesse instante a alimentação de nossas almas. Paz, amor. Ó Senhor Jesus, deixando também de homenagear hoje nossos guerreiros, nossos filhos, amigos, protetores da nossa casa, do nosso Brasil, do nosso planeta. Recebam, meu Deus. Paz. A força, a coragem, trabalhar em nome de Jesus. Assistindo, Jesus, o teu nome, da mãe Maria Santíssima. Nós damos por encerrado nosso estudo, nossa reflexão. Leva nossas consciências. Deus nos abençoe, nos proteja. Hoje, agora e sempre. Botei. Bom. Margarida, Angélica, era Margarida, Luiz, Maria e Angélica, né? Aí quando eu vi aqui, hoje, eu me lembrei da Sigervisa, né? Que tinha aquela palhaçada, né?